é único, esse momento único. A gente está sonhando com isso, né? Há muito tempo, né? Há vários anos. E eu sei que está chegando um dia mais importante da minha vida. É o nosso maior objetivo. Chegar na final de uma Libertadores é um privilégio. Cara, a glória eterna, acho que é um legado, né? Seremos abençoados e realizar esse sonho de ganhar essa glória eterna. Atleticano, agora é contagem regressiva. Boa tarde, Globo Esporte está no ar. Libertadores, não se fala mais disso, mas antes tem Campeonato Brasileiro no meio de semana. Cruzeiro agora vai buscar uma vaga na Libertadores pelo Brasileirão. Já a gente fala da derrota na final da Sul-Americana também, mas vamos começar no pique com as notícias da Cidade do Galo. Giovana Pires está lá, amanhã tem duelo contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro no Independência, mas o Milito tem problemas, né? Que história é essa do Zaratio? Boa tarde, Giovana. Ei, Maurício, muito boa tarde para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. E, infelizmente, o Zaratio, infelizmente para a torcida do Atlético, porque é semana decisiva com essa decisão da Libertadores. Zaratio, na partida contra o São Paulo no último sábado, ficou em campo pouco mais de 20 minutos, acabou sentindo um desconforto muscular na parte posterior da coxa esquerda, precisou ser substituído, foi substituído ele pelo Otávio, e o Atlético ainda não divulgou de fato qual é a situação do jogador, mas realmente a expectativa é de que ele fique de fora da grande decisão do próximo sábado. Técnico Gabriel Milito tem a partida de hoje não, né? Reapresenta hoje, depois da viagem do último fim de semana para São Paulo. O técnico treina a equipe às 4 da tarde aqui na Cidade do Galo e vai ter dor de cabeça também para essa partida de amanhã contra o Juventude. Expectativa de um time considerado reserva, mas vai ter problema na lateral direita. Isso porque Mariano, Saravia e Lianco ficam de fora dessa partida, eles são utilizados por lá. Agora vamos acompanhar como foi esse jogo, porque o Zaratio ficou de fora, fica de fora, mas o Atlético ganhou, voltou a ter o destaque da estrela de Paulinho. Bora ver. Cara, estamos entrando na semana mais importante do ano pra gente. Para começá-la bem, reloginho na tela e um recorde. Tem a primeira tentativa no campo de ataque do Atlético. Hulk espalmou Rafael, a sobra! Gol! Paulinho neles! A dupla de ataque já mostra a cara, já trabalha. 36 segundos para fazer o gol mais rápido do Brasileirão 2024. E para essa dupla acabar com a seca atleticana de 5 jogos sem marcar. Quando a gente tá jogando próximo, claro, ajuda bastante, porque a gente se entende, foi uma conexão que aconteceu muito rápida. Tão rápida quanto o segundo gol no Morumbi. Lá vai ele, preferiu o levantamento para dentro da área, o toque de cabeça! Gol! De novo Paulinho! É impressionante o entrosamento dessa dupla! Isso é algo que a gente tem de bom no nosso time, né? Quando a gente joga junto, a gente sempre tende a combinar muitas jogadas e criar situações para o Galo. A maré de boas notícias acabou freada pelo erro de Fausto Vera. Gol contra! E na habilidade de Lucas Moura. André Silva! Recebeu um presente de Lucas Moura, um passe de gênio. 2-2 contra o São Paulo, fora de casa para começar a semana rumo a Buenos Aires. Temos que procurar melhorar muito para chegar numa final onde não somos os favoritos. Temos que reconhecer, vamos enfrentar uma das melhores equipes, se não a melhor equipe do futebol brasileiro hoje. E a gente sabe que temos que ralar muito. E é isso, é viver, né? Dia após dia, desfrutar da semana para chegar lá e fazer o que a gente tanto sonha, né? Buscar o que a gente está tanto sonhando.
Henrique Fernandes aqui no Globo Esporte, beleza, meu amigo? Tudo bem, beleza. Hulk e Milito estão de olho. Tem Semana grande, hein, ó. Aí. Depois tem o Botafogo final da Libertadores. O que dá pra tirar de positivo desse jogo com o São Paulo? Acho que o ataque, né? A gente tava vendo o Hulk, o Paulinho falando sobre o entrosamento que eles têm. O Atlético vinha de uma sequência de jogos sem gol, então quebrou isso, acabou com isso e em muito pouco tempo dentro do jogo já vencia por 2-0. No primeiro tempo teve algum desequilíbrio defensivo, na segunda etapa ajustou isso e conseguiu se defender melhor. Agora é contra o Juventude, mesmo com reservas, eu imagino que vão ser reservas amanhã, tentar fazer uma atuação bem equilibrada para funcionar ofensiva e defensivamente e viajar para a Argentina com moral em alta. Agora, com essa dúvida do Zarate, quem que ganha espaço para a final contra o Botafogo no sábado? Eu tinha uma dúvida muito grande entre Zarate e Daverson, acho que o Zarate iria para o jogo, não está vetado, a gente precisa saber, mas acho que com a ausência dele o Daverson aumenta a chance de jogar. Muda muito a estrutura do Atlético, mas passa a ter esse atacante mais de referência na área, um cara para brigar pela bola mais longa. Por outro lado, perde um pouquinho a recomposição no meio. Outras alternativas, pode ser o Bernard, que não vem bem, então acho pouco provável que jogue. Ou entrar com o Otávio, que também não vem tão bem, mas que encorpa mais o meio campo. Esse mistério vai até o momento do jogo, mas acho que o Daverson deve ser titular no jogo de sábado. Faltam 5 dias para a final da Libertadores, vamos falar... Paulo Azeredo, com as informações do Atlético, depois daquela friaca de leve lá na Pauliceia no fim de semana, né, Paulinho? O Galo que voltou com um pontinho na bagagem nesse jogo contra o Tricolor Paulista. Quais são as quentes do Galo nesta segunda? Um abraço. Vamos lá, Rafa. Um abraço pra você, quem tá ligado com a gente aqui no Rádio Esportes desta segunda-feira, 25 de novembro, em que efetivamente a gente pode dizer que começa aí a semana mais importante do Atlético no ano e também, eu diria, até na década, viu, Rafa? Porque o Atlético só jogou Libertadores em 2013, né? E volta a jogar agora em 2024, a final dessa competição, a mais importante do continente, em busca do bicampeonato, de muita grana em jogo, cerca de 130 milhões de reais, e também em busca de jogar o novo Mundial de Clubes. E aí vai marcar realmente, porque será a primeira edição deste novo Super Mundial aí da FIFA. Então, o atleticano tem muitos motivos para acreditar e empurrar esse time do Atlético contra o Botafogo em Buenos Aires no próximo sábado. Só que antes desse Botafogo, a gente tem o Juventude, né? Campeonato Brasileiro, em que o Atlético ainda quase que isolou aí as chances matemáticas de rebaixamento, porque muita gente estava preocupado com isso aí também, mas não zeraram, as chances não zeraram. Então o Atlético precisa fazer pontos, sim, e uma vitória depois de 9 jogos sem vencer, Rafa, traz um astral diferente. É o time reserva? Provavelmente um time praticamente todo, né, se não todo, praticamente todo reserva, mas dá um astral diferente antes da viagem, já que o Atlético soltou a programação, né, de trabalhos hoje à tarde, depois o jogo amanhã à noite, às 9h30 no Independência, já confirmado, e depois na quarta-feira, 2h30, o Atlético parte para Buenos Aires, lembrando que os times têm que cumprir o protocolo da Conmebol, chegando aí pelo menos 72 horas antes do confronto de sábado. Então o Galo vai chegar por volta aí de 5h30, 6 horas em Buenos Aires na quarta-feira, cumprindo, portanto, este protocolo. E para o jogo contra o Juventude, já pensando aqui no factual do momento, o técnico Gabriel Milito vai ter um problema na lateral direita, porque ele não tem o Lianco e o Saravia, que levaram o terceiro amarelo contra o São Paulo, e não vai ter o Mariano, que foi expulso no intervalo do jogo. Então, todos os possíveis laterais direito que o Atlético vem utilizando na temporada, ele não terá à disposição. Então, vai ter que colocar alguém da base, ou pensar, quem sabe, até... Teve determinado momento, teve um jogo na temporada que até o Rômulo jogou ali na lateral direita, o Bruno Fux, né, também já chegou a jogar por ali. O Milito vai ter que pensar nesse time do Atlético aí na lateral direita. E ele tem em compensação aí o retorno do Igor Rabelo e também do Rubens, que aliás acredito serão titulares neste jogo amanhã contra o Juventude. Ele vai ter esta segunda-feira apenas para montar esse time, para quebrar a cabeça e pensar no que colocar em campo amanhã na terça-feira. Agora, Rafa, tudo bem que os jogadores, a própria comissão técnica, 12h15 marca o sinalzinho da Itatiaia, não querem comentar muito. Até perguntei ao final do jogo lá contra o São Paulo sobre o jogo de sábado, mas é aquilo que eu disse em manchete. Um olho tá no Juventude, mas o foco mesmo já está no sábado, o Atlético pensando nisso. Então, pra gente trazer aqui, colocar um pouquinho mais de tempero nessa decisão de sábado, vamos trazer a palavra do Milito? Bora. Vamos lá então, vamos trazer a palavra do Milito. O Milito participou no final de semana, no sábado à noite,
de um programa na ESPN Brasil, né? O Bola da Vez, os nossos companheiros, aliás, mandando um abraço aqui pro Mário Marra, tá sempre ligado aqui na Itatiaia, ele manda mensagem pra gente aqui, um abraço pro Mário, e também o André Plihal, que foi o apresentador do programa. É o Bola da Vez, um programa de entrevista, e ele foi perguntado, lógico, sobre temporada, falou sobre vários assuntos, questão de Messi, Guardiola, que ele tem contato, mas vamos trazer alguns trechos aqui importantes, mais ligados ao Atlético e a esta final. Então, ele começa falando de como ele espera ser a final do próximo sábado entre Galo e Botafogo. Bueno, es una final, mucha intensidad, mucho deseo hallo de los dos equipos y mucha valentía de los dos equipos para ir a jugar y ganar la final. Nos tenemos esa característica, ellos también tienen esa característica. Jugadores de mucha calidad, jugadores ofensivos, le gusta a su entrenador proponer ataques. A nos también nos gusta jugar de esa manera, nos ha ido mejor jugando siempre de esa manera. Acho que será un juego, una final bastante... 5-4 para alguien. No, creo, lógicamente, nos intentaremos controlar a él intentará controlar a nos. En ese sentido, también va a ser, acho que será muy parejo, pero sí que él van a jugar con valentía y que nos vamos a jugar con mucha valentía, eso seguro. Bom, tá aí a primeira participação do Milito conosco aqui. Ele foi perguntado também o seguinte: é uma final mais que especial para você por ser no seu país, na Argentina, Milito? Sí, es la final de la Copa Libertadores, eso es lo más importante. Sé que es en Argentina, no es mi país, pero si jugaríamos en Uruguay, si jugaríamos en Argentina, sería igual. Es la final de la Copa. Seria igual, é uma final de Copa Libertadores, que seja na Argentina, no Uruguai, na Venezuela, onde quer que seja. Agora, em caso de derrota, em caso do Atlético perder o título para o Botafogo, você acredita que tudo que foi feito na temporada pode ser esquecido e atrapalhar até mesmo uma sequência sua no comando técnico do Atlético? Acho que todo lo que hizo el equipo durante toda la temporada, con toda la dificultad, ya es muy bueno. Llegar a 2 finales como hemos llegado, tanto de la Copa de Brasil, donde hay equipos tan poderosos, y lo hemos hecho de una manera muy merecida, y después lo mismo en la máxima competencia del continente, como en la Copa Libertadores de América, también de una manera merecida. Ya para mí tiene mucho valor, pero somos deportistas, somos competitivos y queremos ganar. Nos queremos ganar, y ellos, Botafogo, querrán ganar también la final. Pero el reconocimiento a mis jugadores no modificará ganar la taza o no ganar la taza. Tengo mi máximo respeto a todos los jugadores que me tocó dirigir esta temporada. Sé el gran esfuerzo que han hecho para colocarse en las 2 finales. Y eso para mí, el camino para mí tiene mucho valor. Después, ¿cómo nos recordarán? Seguramente de una manera muy especial en el caso de ganar la taza, la copa, y de una manera diferente en el caso de no ganarla. Esto es así, el deporte es así. E para fechar, Rafa, e também trazer aqui o debate aos nossos comentaristas, ele falou do Everson. O Everson tá muito em voga aí, né? Um dos principais jogadores da temporada do Atlético. Ele foi perguntado se ainda jogasse, fosse zagueiro, se tivesse o Everson como goleiro do time dele, se ele ficaria tranquilo. Muy tranquilo. Everson es, para mí, con respeto a todos los goleros del fútbol brasileño, el mejor golero del fútbol brasileño. Es el golero perfecto para mi equipo, para mi manera de entender el fútbol. Es un golero fantástico, con mucha experiencia, ganador, ataja bien, juega bien con los pies, es valiente. A todo lo que tiene que tener un golero top, ele lo tiene. Tá aí então, Milito. Tudo que precisa um goleiro top, o Everson tem, e ele confia muito no goleiro do Atlético. Aliás, seria um baita sistema defensivo, né? Você tem um Milito na zaga e o Everson no gol, né? Que o Milito jogava pra caramba, hein, Simões? Sim, grande zagueiro. Fez história com a camisa do Barcelona. É interessante que o Milito e o irmão dele, o Diego, né? Não são só
lados opostos no campo, não, né? Porque o Milito do Galo era zagueiro e o Diego centroavante. Isso. Além disso, cada um foi revelado de um lado da rua de Avedianeda, né? 300 metros separam. Porque o Milito é cria do Independiente, o irmão dele, o Diego, é do Racing, inclusive. Vai ter eleição agora dia 15, né? Acho que ele pode ser é candidato à presidência do Racing. Exatamente. Sensacional esse bate-papo do Milito com a turma da ESPN. E, Nath, puxando um pouco também para essa situação do imediatismo do futebol brasileiro. Teve essa fala do Milito, né? Dizendo, e se você perder a final da Libertadores, acredita que o seu trabalho pode ser prejudicado, podem te demitir e tal. A fala dele interessante também. E assim, gente, a derrota, ela faz parte do futebol. Claro que o torcedor, ele quer, obviamente, que o time seja campeão. Mas eu, numa boa, viu, Nath, eu não sou a favor de cortar treinador por conta de perder uma final, não, viu? Perdeu a final pro Flamengo porque foi no campo, foi na bola e porque o Flamengo foi melhor que o Galo. Então, mesmo que em caso de derrota, que obviamente é o que a gente não quer também, eu acho que o Milito deve continuar no comando técnico do Atlético. Qual a sua opinião, Natália? Eu tô de acordo com você, Rafa. Inclusive, eu já disse isso aqui em outras oportunidades, que eu acho que o trabalho do Milito tá respaldado independentemente do que acontecesse nas finais. A Copa do Brasil a gente já soube o resultado, agora a Libertadores. Porque penso que ele tem um papel preponderante. Ele chega num momento conturbado do Atlético ali, às vésperas do Campeonato Mineiro, né? Pressionado para ser campeão, sem muito tempo para entender a equipe, para treinar. Ele consegue o título numa escalação no segundo jogo no Mineirão, que tem muito mérito dele, do entendimento que ele teve para tirar os espaços do Cruzeiro, para conseguir ser superior. Ao longo de toda a temporada, teve erros e teve acertos, assim como qualquer profissional, e não é tirando o Milito e colocando outro treinador que o Atlético vai estar isento disso. E acho que nos momentos mais importantes da temporada, a participação do Milito foi também preponderante, né? No jogo contra o Fluminense, quando tem a lesão do Bernard e ele opta pelo Daverson, não querendo ir na bola de segurança, no mais óbvio que seria o Igor Gomes, a forma como ele estruturou o time para saber sofrer nas competições de Copa. A gente pode se recordar dos duelos contra o São Paulo, em especial aquele jogo no Morumbi, né? Que encaminhou a classificação, aquele gol de cabeça no final do segundo tempo, mas de uma estrutura do Atlético muito bem postada dentro do campo. Aí o jogo contra o River Plate dentro da Arena MRV, com muita coragem, com um time muito ofensivo pra cima. Então acho que tem méritos do Milito. E é importante lembrar também que, claro, em alguns momentos ele se equivocou, já tentou algumas improvisações que não funcionaram, mas quando um projeto também, você chega na final, por exemplo, e não ganha, tem vários fatores, né? O primeiro jogo do Maracanã, por exemplo, na Copa do Brasil, acho que foi muito mais da postura dos atletas, da dificuldade de imprimir um bom jogo dentro do campo do que necessariamente do Milito. E em muitos momentos da temporada ele teve que lidar com o que ele tinha. Às vezes precisa de um centroavante para mudar o jogo. Ele tinha o Kardec, que não vai acrescentar muita coisa. Precisava de colocar um meio-campista mais criativo. Ele tinha o Igor Gomes apenas, porque o Bernard não consegue jogar e o Zarate a maior parte do tempo lesionado. Então, com o que ele tinha nas mãos,